Olá, Delma, boa noite, Carlos, Antônio Carlos, Aurélio, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live número 71, dia 29 de setembro de 2021, sobre a meditação MAP, o movimento ascensional planetário. E o tema de hoje é bastante interessante, que é os fundamentos científicos do poder da oração para a saúde holística e a expansão da consciência, né? São duas coisas, a saúde holística e a expansão da consciência são assuntos que caminham juntos, né? À medida que você vai desenvolvendo à medida que você não vai expandindo a sua saúde holística e a sua sensibilidade energética, ao mesmo tempo você vai tendo uma maior percepção da realidade, que é a expansão da consciência, né? A gente vai caminhando na busca da compreensão da realidade. Estamos dando um tempinho aqui enquanto o pessoal está chegando. De uma maneira cotidiana, a oração, a prece, né, ela é encarada como algo referente a alguma religião, né? As religiões se apoderaram, vamos dizer assim, dos conceitos e possuem as suas mais variadas orações, né? Então tem as orações do mundo católico, das religiões cristãs, muçulmanas e vai por aí afora. Mas a oração, ela transcende esse aspecto meramente religioso, porque o ser humano carrega na sua essência uma conexão espiritual ao divino, que não tem nada a ver com religião. Na realidade, as religiões acabam suprimindo essa conexão direta, espiritual, de cada ser humano com a realidade de um mundo que é espiritual, energético. As pessoas, principalmente nos últimos 250 anos, a partir da Revolução Industrial, que foi se expandindo o materialismo e a tecnologia, o ser humano foi perdendo a sua conexão natural espiritual e foi se voltando cada vez mais para fora, para a tecnologia, e é isso que gera uma epidemia, eu diria até mais grave do que a Covid-19, que é uma epidemia de vazio existencial. Esse vazio existencial, de falta de propósito na vida, ele gera as depressões, ansiedades, ondas de suicídio, tristeza e tantas outras doenças psíquicas, que é por causa da conexão à sua essência, ao seu espírito, né? As pessoas costumam dizer que eles têm um espírito, né? E isso não é verdade. Nós somos um espírito. O que nós temos é um corpinho temporário
para manifestar no mundo da matéria o nosso espírito divino. O vós sois deuses, né, que o Mestre Jesus falou. Então é por conta essa busca espiritual natural que o ser humano tem, como usar um mantra, né, uma palavra de poder, ele, quando faz uma oração com o coração, que não é um processo mental, é um processo da nossa essência do coração, ele eleva a vibração do seu campo áurico ou da sua alma. O ser humano, ele é permeado por energias eletromagnéticas, que é o que dá vida ao nosso corpo físico enquanto manifestado. Então nós temos os três corpos que constituem o perispírito, usando uma linguagem espírita, né, ou a nossa alma, que ele tem três faixas vibracionais, três dimensões, em oitavas diferentes, que é o corpo etérico ou duplo etérico, o corpo emocional ou astral, dos desejos, e o corpo mental. Esses três corpos é que formam, vamos dizer assim, a psique humana abrangente, né? E ela, através do chakra coronário, faz a conexão à nossa essência divina, o eu superior, espiritual, na quinta dimensão, que é um plano acima do mundo da dualidade, da terceira dimensão e da quarta dimensão. E o universo, ele é todo vibracional, né? Em diferentes oitavas, diferentes universos paralelos. Então, quando a pessoa, com o coração, ela faz uma oração com fé, que é uma energia que flui do espírito, a pessoa eleva a sua vibração do seu campo áurico, da sua alma. Então, ele consegue acessar outros estratos cósmicos, outros níveis de percepção da realidade cósmica. E esse acréscimo vibracional que é trazido como poder da oração, ele faz uma purificação no seu campo áurico. Então, ele melhora a sua saúde de uma forma holística, de uma forma integral, global. E à medida que a pessoa vai aumentando o seu nível vibracional, o seu coeficiente de luz, ele começa a perceber que existem outras dimensões da realidade. Por exemplo, né? A maioria das pessoas, grande humanidade, principalmente a ocidental, por que existe essa diferença entre o ocidental e o oriental, né? No mundo ocidental, o que prevalece é a teologia hebraica, né? do monoteísmo judaico-cristão. Nesse monoteísmo judaico-cristão, não existe, por exemplo, o aspecto da reencarnação, que também não tem nada a ver com religião. Reencarnação é lei da natureza. E quando a pessoa sabe que existe a reencarnação, ele adquire um empoderamento natural, que a primeira coisa que ele se liberta, da sua maioria das vezes, é do risco, do medo da morte,
que é uma coisa garantida. Então, no mundo ocidental, como foi tirado por uma questão de manipulação das massas, né, foi tirado o conceito da reencarnação. Então as pessoas ficaram prisioneiras no mundo da matéria. Enquanto que as religiões orientais, elas são panteístas, né? O panteísmo é que o universo todo é divino. Então você tem uma percepção da realidade muito mais abrangente, quer dizer, você começa a ver a natureza na sua amplitude macrocósmica e microcósmica como divina, como tudo como criação de uma consciência universal cósmica, né? Não é o Deus da Bíblia judaica cristã, que é o Deus que tem preferência pelo povo judeu. Esse Deus é um Deus fake, né? É uma manipulação. Então, quando você, no mundo oriental, além dessa percepção do panteísmo, existem as práticas energéticas, como é conhecido pela medicina ayurvédica, pela medicina chinesa, pela acupuntura, pelo taoísmo. Então, essas práticas todas, elas elevam também o nível vibracional do campo áurico da pessoa. Então, o oriental, de uma maneira geral, ele tem uma percepção intuitiva maior do que o ocidental, né? Porque é tudo uma questão cerebral. Nós temos dois aspectos, né? Um aspecto masculino, yang, que é o cérebro racional, tecnológico, analítico do hemisfério esquerdo. É esse que controla o lado direito do corpo, por isso que a humanidade é majoritariamente 95% destra. Então a pessoa que é só destra, na realidade ela possui uma deficiência cerebral, como se fosse um aleijado, né? Do ponto de vista mental, porque ele só usa a metade do seu potencial mental do hemisfério esquerdo. Mas quando a pessoa desenvolve o lado direito, ele começa a despontar nos seus aspectos mais abrangentes, holísticos, porque ele desenvolve a intuição. A intuição não é um atributo apenas do feminino, da mulher, não. Esses são atributos do ser humano. Todos nós somos, ao mesmo tempo, masculino e feminino, né? Você vê que o homem tem mamilos e outras transformações como a próstata, o útero e assim sucessivamente. Então, à medida que a pessoa vai fazendo as suas orações com fé, ou seus mantras, como é utilizado no hinduísmo, no budismo, você eleva a sua vibração. E elevando a vibração, como eu já falei no início, a gente aumenta a qualidade vibracional do nosso campo e melhora a nossa saúde holística. E, consequentemente, nós começamos a expandir a nossa consciência. Então, é importante a gente ter essa percepção, porque à medida que a humanidade vai evoluindo espiritualmente, principalmente os jovens, as pessoas vão se libertando, o termo correto é exatamente esse, da prisão das religiões. As religiões, de uma maneira geral, elas são limitadoras da consciência. Elas tratam as pessoas como se fosse uma manada, né?
Tanto é que nas religiões evangélicas é o pastor, quer dizer, o pastor e suas ovelhas e sua manada. Então, à medida que a pessoa vai expandindo a consciência, ela vai se libertando das religiões tradicionais, vamos dizer assim, né? Que são grandes corporações internacionais com muito dinheiro e poder envolvido. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai abolir a oração, porque a oração, ela transcende as religiões, né? Então, é muito importante que a gente vá desenvolvendo esses atributos e procurar mantrear, orar, coisas que você tem uma identidade, uma identificação a nível da alma. Porque quando você faz isso, você eleva a sua vibração. Existe uma prece universal que a gente sempre usa no início da meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é a grande invocação, né? Ela é uma prece supramental e muito poderosa e muito linda, que nós vamos recitá-la daqui a pouco, quando a gente for praticar a meditação MAP. Então, esse basicamente seria o tema de hoje, e eu gostaria de aproveitar essa segunda parte para a gente fazer uma meditação mais completa, que nós temos feito poucos nas últimas lives, né? Que é a meditação MAP. Vamos falar um pouquinho dela. Essa meditação, ela é um presente da hierarquia espiritual, que é a grande fraternidade branca, que tem vários emissários, né, nos seus vários raios cósmicos, né? Raios da iluminação, raio da proteção, raio da saúde, etc. O raio que a gente trabalha é o quinto raio, o raio verde, raio da cura, do arcanjo Rafael, que quer dizer Deus da cura, a divindade da cura, e o mestre ascenso é o mestre Hilário. Este raio, ele é voltado para a cura, e nele tem vários seres de várias dimensões que estão alinhados com este raio da cura. Então, por exemplo, para ter uma compreensão de como organizam os raios, são organizados. As pessoas têm naturalmente umas tendências, uns talentos natos, né? A pessoa nasce com um talento. Então, isso significa que a pessoa ela tem um raio dominante. Não quer dizer que seja um único raio. A pessoa pode ter atributos em mais de um raio. Por exemplo, na meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, nós temos os pleiadianos, que são consciências angelicais, chamados seres de luz, antigamente chamados de anjos, né? Que são consciências que, pelo menos neste planeta Terra, nunca encarnaram. É como nós no futuro, nós humanos, né? Vai chegar um momento que a gente se liberta do mundo da dualidade e do mundo corpóreo, e nós ficaremos apenas uma consciência, sem corpo físico. Então, esses seres, como os pleiadianos, eles, no caso, eles são do raio verde da cura. Eles são terapeutas cósmicos, né? Médicos cósmicos, ou enfermeiros cósmicos, como você quiser chamar, que são da área da saúde. Existem outros seres, como os sirianos, que eles têm
duas categorias. Ele tem uma categoria de cura, que é do quinto raio, e tem uma categoria do raio azul, do arcanjo Miguel. O mestre Ascenso é o Moria. Eles fazem proteção. Então, inclusive, os sirianos, eles fazem proteção do planeta Terra. Já existem inúmeros relatos em ufologia que a NASA detectou que naves extraterrestres desativaram ogivas nucleares, né? Isso já tem vários relatos de militares comprovando isso. Um outro exemplo que também trabalha na meditação MAP são os Cherokees. Os Cherokees são do plano astral, da quarta dimensão. E nós temos dois tipos de Cherokees. Tem o Cherokee do quinto raio, que são curandeiros, vamos dizer assim, terapeutas do plano astral, fazendo limpeza emocional, né, astral. E também existem Cherokees que fazem a proteção. Então, quando a gente faz as nossas cerimônias aqui no Instituto Pleiades, perto de Recife, em Aldeia, a gente faz cerimônias xamânicas, normalmente com chá da ayahuasca, e se apresentam, são visíveis para muitas pessoas com dons mediúnicos, dois tipos de Cherokees. Os Cherokees que estão no trabalho de cura e os Cherokees que fazem a proteção no plano astral, para evitar que, vamos chamar assim, entidades zombeteiras perturbem a cerimônia, né? Quando a pessoa se encontra no nível do astral. Porque fazendo um parênteses aqui, né? Quando a pessoa toma o chá da ayahuasca, dependendo da cerimônia, ele entra no estado de astral consciente, né? Então ele percebe uma elevação vibracional, os sentidos físicos ficam muito mais aflorados, mais sensíveis, né? Então, na meditação MAP, então, esses seres todos, eles dão a sua contribuição para ajudar a humanidade de uma forma livre, né, para quem quiser. Esses mesmos seres, eles são os co-criadores da terapia holística de frequências de luz, que é uma terapia vibracional, que nós canalizamos em 2006. Com a necessidade urgente de ajudar a humanidade no seu processo de autocura e de expansão da consciência, esses seres têm trazido muitas tecnologias de cura através de vários canais, como vocês estão conscientes, né? A forma de trabalhar, entre aspas, com esses seres, pedir a sua ajuda, são através de mantras, né? Esses mantras a gente usa também na terapia de frequência de luz para cada cliente, que a gente vai harmonizar os seus chakras, harmonizar os corpos sutis e ajudar cada pessoa no seu processo de autocura. Por que é autocura? No mundo ocidental foi criada uma ideologia de que a responsabilidade da sua saúde é do médico. E que você não tem nada a ver com isso. Você tem um sintoma e você vai para o médico e o médico te receita algum medicamento. E pelo efeito placebo, por você acreditar no médico e no remédio, o seu sistema imunológico é ativado e 90% do processo de cura que ocorre no seu organismo, na sua psique, é causada, na realidade, pelo poder da fé. Então você vê que, novamente, a gente vê a relação entre a fé e a oração. Só que é uma fé, no caso do medicamento, que normalmente
ele traz em seu bojo efeitos colaterais, né? Danosos à sua saúde. Então, quando a gente sente uma dor, um desconforto, a pessoa que já tem um nível de consciência holística mais acentuada, né? Ela procura saber, na sua consciência, o que está causando aquele sintoma, né? Por exemplo, a pessoa sente uma dor de cabeça, uma coisa... eu vi uma estatística da Organização Mundial de Saúde, de uns 2, 3 anos atrás, dizendo que cerca de 75% da humanidade sofria de dor de cabeça. 75% da humanidade significa 5 bilhões de pessoas, né? Aproximadamente numa população de 7 bilhões e pouco, que é a do planeta Terra atualmente. Imagina a quantidade de comprimidos que as pessoas estão tomando para dor de cabeça. Só que a dor de cabeça, nesse exemplo particular, ela não cai do céu ou de qualquer lugar. Ela é um efeito que quer dar uma mensagem para você. Por exemplo, a pessoa teve uma preocupação, pode dar dor de cabeça. Teve uma raiva, pode dar dor de cabeça. Está ansioso, pode dar dor de cabeça. Está estressado, pode dar dor de cabeça. Então, nesse caso, nesse exemplar, a dor de cabeça e qualquer dor que você possa sentir é, na realidade, um bloqueio energético no seu corpo vital, ou duplo etérico. Então, esse bloqueio ele foi causado por uma questão mental, né? Uma doença psicossomática, uma doença psíquica que afetou a parte somática, a parte física. Então, quando a pessoa sente uma dor de cabeça, ela tem que parar, ter um mínimo de conhecimentos básicos de si mesmo, porque não existe nada mais importante na nossa vida do que a própria vida, né? As pessoas se especializam em profissão, em carreira, etc., em negócios, e a coisa mais importante da vida dele, que é a própria saúde e a vida, ele transfere, delega para outros profissionais. Então, quando a pessoa sentir uma dor de cabeça, por exemplo, ela precisa parar, refletir qual é a mensagem que aquele desconforto, aquela dor está lhe trazendo. E rapidamente a pessoa vai perceber a causa que gerou a dor de cabeça. Então, a pessoa identificando a causa, ele começa a reagir diferentemente para os efeitos, né? Então, ele pratica a autocura, mas para isso precisa ter um mínimo de autoconhecimento, né? Então, devido às configurações planetárias que nós estamos vivendo a partir do ano 2012, nós teremos muitos desafios a nível planetário, né? Não apenas a Covid-19, outras coisas surgirão, e não é para ser visto como uma desgraça ou um castigo divino, não é. Na realidade, a causa de todos esses problemas é a baixa consciência da humanidade como um todo. Então, é muito claro isso, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Que estão assolando de forma extrema praticamente todos os países. Chove onde não deveria, seca onde não era para ser, todo tipo de efeitos climáticos contundentes. E quando você analisa, isso agora que os governos e os países ricos principalmente, eles estão começando a dizer, realmente é o efeito humano que está causando as mudanças climáticas, né?
Mas não são apenas essas mudanças climáticas que são causadas pela humanidade. Poluição, né? E os próprios vírus, porque quando cai muito o nível vibracional das pessoas, ele entra em ressonância vibracional com vírus que tem baixíssima vibração. Então vocês sabem que naturalmente no nosso espaço físico, na rua, na casa, em qualquer lugar, está cheio de micróbios, de bactérias, de tudo. Só que algumas pessoas têm um sistema imunológico reforçado, robusto, e ele não é afetado. E as pessoas que estão deprimidas, elas são afetadas. Então, isso já foi identificado também como uma estatística, né, durante a Primeira Guerra Mundial, no começo do século passado, onde juntamente com a guerra, que tem morte, sangue e muito estresse e tristeza, e ódio, e guerra e confusão, eles causam também um nível vibracional da humanidade, no caso da Europa. E aí o que é que veio? Veio a febre espanhola, né? A gripe espanhola. Então, tudo está interligado, né? A gente não pode pensar de forma isolada. O nosso campo áurico, ele já é um campo cósmico. Porque se você olhar com clareza, na Terra mesmo, você só tem praticamente a solada dos pés, né? O resto do seu corpo todo, ele já está na atmosfera da Terra, né? Então, no caso da meditação MAP, que foi trazido pelos pleiadianos, movimento ascendente planetário. Posteriormente, a partir de 2006, nós tivemos os sirianos, que fazem um trabalho de limpeza do cérebro reptiliano, que é onde a gente carrega as memórias ancestrais, os traumas ancestrais, os medos primordiais, né? Então, como funciona o MAP? O procedimento básico é muito simples, né? O ideal é fazer antes de dormir. A pessoa se prepara para dormir. Invoca os seres de luz, faz as suas orações pessoais e vai dormir. Então, a invocação dos pleiadianos é Aloha, como se fossem duas palavras. Você escreve aí, se você não usa ainda. O importante é a vibração, né? Como fosse o alô e ra, aloha, 3 vezes. Quando a gente faz um mantra 3 vezes, é como energeticamente você está dando uma ordem, criando uma manifestação. É por isso que as pessoas falam amém, amém, amém. Quer dizer, quando você fala isso, você está abençoando aquela pessoa, seja lá o que for. O mantra de invocação dos Cherokees são 3 palavras. Akita, Mani e Yo. 3 vezes. Akita, Mani, Yo. Akita, Mani, Yo. Akita, Mani, Yo. E dos sirianos, Ia e Uma. 2 palavras. Ia e Uma, Ia e Uma, Ia e Uma. Você poderia perguntar, mas por que funciona assim? Tão simples, né? O que é que o Mestre Jesus disse? Quando 2 ou mais pessoas
estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. Por que Jesus não disse uma ou mais pessoas? Porque não funciona o conceito da egrégora, né? De um coletivo. Então tem que ter pelo menos 2 pessoas para que a pessoa ou aquele grupo de pessoas sintonize a vibração do Mestre Jesus ou do Mestre Buda ou de Maomé, seja de quem for. Quando a gente pensa numa pessoa, só o fato de a gente pensar focado para o bem ou para o mal, você está fazendo uma conexão magnética com aquela pessoa. É por isso que Jesus também diz, quando pensas em matar, já mataste. Quando pensas em adulterar, já o fizeste. Então, na terapia de frequências de luz, eu tenho vários casos que aconteceram até com crianças, com menininhas, que ela, com 5, 6 anos de idade, ela percebeu um olhar libidinoso, ela nem sabia o que era isso, mas aquilo causou um bloqueio energético nos seus chakras fundamentais, que é o chakra básico e o chakra sexual, né? Então, quando você faz essas invocações, você cria uma conexão, um link, um download com a conexão magnética com essas consciências que estão abundantemente para ajudar a humanidade. Como está uma egrégora como a do Mestre Jesus, do Mestre Buda e tantos outros. E posteriormente à invocação, você faz a sua intenção. Então, o que é a intenção? A intenção é a manifestação da sua consciência para o alto, né? Então, Jesus se expressou de várias formas com relação à intenção, dizendo assim: bate que a porta se abrirá, busqueis e achareis, pergunteis e será respondido. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa é a última parte, é muito importante. Por que o discípulo tem que estar pronto para o mestre aparecer? O mestre, que é nosso eu superior, ele está sempre presente. Só que o discípulo, nós, o ego, aqui embaixo na terceira dimensão, muitas vezes a gente está fora da sintonia. Está sendo manipulado ou vivendo no mundo da dualidade pelo domínio do ego. Então ele não escuta a voz suave, o sussurrar sutil da espiritual do nosso eu superior. Então, a intenção é você pedindo uma ajuda espiritual, quer dizer, é como se você estivesse abrindo mão do seu livre-arbítrio. Você chega e diz assim, olha, me ajude, né? Como as consciências superiores, inclusive o nosso eu superior, respeita o nosso livre-arbítrio, porque esta é a regra, a lei que ainda permanece, talvez por mais de uns 300, 400 anos, algumas gerações, nesse planeta de transição planetária. Então é necessário que a gente coloque a nossa intenção. Então, depois de fazer as invocações, você prioriza o que você gostaria que fosse trabalhado. Se você é uma pessoa preocupada, coloca para trabalhar a preocupação, vai trabalhar o hemisfério direito. Se você é estressada, vai trabalhar o chakra do plexo solar. Se você é uma pessoa angustiada, rancorosa, vai trabalhar o chakra cardíaco, e assim sucessivamente, né? Então eles fazem basicamente limpeza energética, né?
e a gente vai se sentir mais harmonizado, mais leve. Então vamos agora praticar como uma demonstração, e aí eu peço a vocês, né, dependendo de cada um, que façam essa meditação todas as noites antes de dormir, né? Antes de dormir a gente escova os dentes, toma banho, seja lá o que for fazer, né? E deita. Pronto. A última coisa, faça suas preces pessoais, que você tem afinidade, tem conexão. O ideal também seria fazer opcionalmente a grande invocação e invoca e coloca a intenção, tá certo? Então eu pediria agora que você fique de uma forma confortável, seja sentado ou deitado, não fique mais olhando para o seu celular ou computador e vamos começar a nossa prática meditativa. Vamos fechar os olhos. Fazer algumas respirações lentas e profundas, inspirando pelo nariz, soltando lentamente pela boca. Isso afasta nosso pensamento da mente, do cérebro, e leva o nosso pensamento para o coração. Então fique um pouquinho focando a sua respiração. Fazendo uma respiração consciente, não no automático, consciente. Leve agora suas mãos ao centro do seu peito, primeiro a mão esquerda e a mão direita por cima da esquerda. E leve a atenção para as suas mãos e para o seu chakra cardíaco. É como um abraço em você mesmo. E agora leve a sua atenção para o seu coração. Respirando lenta e profundamente. É possível sentir a vibração das mãos junto ao coração. Os nossos chakras das mãos são chakras de cura poderosa, como bênçãos. E elas trazem uma sensação de ancoramento, de pertencimento. Agora coloque suas mãos numa posição confortável, se preferir. E vamos recitar a grande invocação. Você acompanha mentalmente ou verbalizando, como preferir. Essa prece ela traz muitas vibrações poderosas. Esta oração.
do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz, a sabedoria desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha. Aloha, aloha. Os Cherokees. Akita mani yo. Akita mani yo. Akita mani yo. Os sirianos. Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora coloque a sua intenção. Então, normalmente, como você vai fazer essa prece antes de dormir, que é o recomendável, enquanto você dorme, está desdobrado, então eles estão trabalhando no seu campo áurico. E no dia seguinte você percebe uma leveza, um estado de paz, uma tranquilidade, maior clareza mental. Mas evidentemente isso não é uma mágica, né? É preciso que seja feito um trabalho consistente, né? De preferência todas as noites, como a gente faz para tomar água, se alimentar, dormir, etc. Né? Eu vou ficar um pouquinho mais aqui e a gente vai deixar gravado isso aqui no meu canal do YouTube, no Instagram também. E as pessoas podem assistir depois e você pode também assistir se quiser. Então a todos uma boa meditação, boas reflexões e uma boa noite. Gratidão a todos.